Pensa só na seguinte cena. A sua aplicação, a sua loja online tá bombando. É o dia de maior movimento do ano. E, de repente, tudo sai do ar. Ninguém consegue mais acessar. Pois é, esse é o estrago que um ataque de negação de serviço, o famoso DDoS, pode causar. É uma ameaça que está sempre por aí, mas felizmente existem defesas muito, muito robustas. E hoje a gente vai mergulhar em uma das mais poderosas delas, o AWS Shield. Bom, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos essenciais. A gente começa entendendo o que é essa tal inundação digital de um ataque DDoS. Depois vamos ver a defesa que já vem de fábrica, o Shield Standard. Em seguida, as vantagens de subir de nível com o Shield Advanced. Aí a gente entra nos detalhes de como a detecção e a mitigação funcionam e, para fechar com chave de ouro, como projetar arquiteturas que já nascem resilientes. Então vamos lá, começando pelo começo. Para a gente entender como se constrói uma fortaleza, primeiro a gente precisa conhecer bem o tamanho da onda que ela precisa segurar. Vamos fazer uma analogia bem simples. Pensa que o seu site é uma loja física com uma porta de entrada. Agora imagina que do nada, milhares e milhares de robôs aparecem e ficam parados bem na frente dessa porta, bloqueando a passagem. Nenhum cliente de verdade consegue entrar, né? No mundo digital, um ataque de DDoS é exatamente isso. A definição técnica é essa aí. Vários sistemas que foram comprometidos, que a gente chama de botnet, disparam um volume absurdo de tráfego para um único alvo. O objetivo é bem simples e destrutivo: esgotar os recursos desse alvo. Pode ser a internet, a capacidade do servidor, as conexões, qualquer coisa. O resultado final é sempre o mesmo: o serviço fica indisponível para quem realmente importa. E para piorar, esses ataques não são todos iguais, eles são bem sorrateiros. Pensa na sua infraestrutura como um prédio de vários andares. Os ataques volumétricos tentam entupir os canos principais de água lá no térreo, inundando tudo. Já os ataques de protocolo são mais sutis. Eles tentam quebrar ou travar todas as fechaduras das portas dos apartamentos. E por fim, os ataques na camada de aplicação são os mais inteligentes. Eles mandam um monte de gente para a recepção fazendo pedidos super complexos que parecem legítimos, mas que acabam sobrecarregando e parando todo o funcionamento do prédio. Felizmente, se a sua aplicação está na AWS, já existe uma primeira linha de defesa bem importante, que funciona automaticamente. Vamos entender como ela atua? Mas antes, um ponto super importante: o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS. Funciona assim: a AWS cuida da segurança da nuvem, ou seja, os data centers, o hardware, a rede global, tudo isso é com eles. Já a segurança na nuvem é responsabilidade de quem a usa. Isso inclui os dados, as aplicações, as configurações. O AWS Shield é uma ferramenta que vive exatamente nessa parceria. E aqui vem a primeira ótima notícia. O Shield Standard vem ativado por padrão para todo mundo que usa a AWS, sem pagar nada a mais por isso. Não precisa configurar, não precisa ligar, ele simplesmente já está lá, protegendo a borda da rede da AWS o tempo todo. Tá, mas o que ele faz exatamente? O foco do Shield Standard é proteger contra aqueles ataques mais comuns de infraestrutura. Lembra da nossa analogia do prédio? Ele cuida dos ataques que tentam entupir o encanamento e quebrar as fechaduras. Ele fica de olho no tráfego que chega na AWS e já barra essas ameaças de cara. É por isso que é tão recomendado usar serviços de borda como o CloudFront e o Route 53. Eles são como os porteiros do seu prédio que ficam na linha de frente e recebem essa proteção de forma integral. O Shield Standard é uma base fantástica, não há dúvida. Mas para aquelas aplicações realmente críticas que simplesmente não podem parar, existe um nível de proteção muito mais avançado. Colocando um do lado do outro, a diferença fica bem clara. Enquanto o Standard é gratuito e automático, o Advanced é um serviço por assinatura que expande a proteção para todos os níveis, inclusive a camada de aplicação. Mas olha, o valor dele vai muito além. Com o Advanced, entra em cena o acesso 24 horas por dia a especialistas, uma proteção financeira contra os picos de custo que um ataque pode gerar e uma visibilidade completa, com métricas e relatórios detalhados. Vamos detalhar um pouco esses benefícios. O Shield Advanced tem uma detecção muito mais refinada, consegue mitigar automaticamente até mesmo aqueles ataques complexos na camada de aplicação usando o AWS WAF e, talvez o mais importante, dá acesso direto à equipe de resposta do Shield, a SRT. Fora isso, ele ajuda a cobrir gastos inesperados com escalabilidade durante um ataque e pode até ligar de forma proativa se perceber que algo estranho está acontecendo.
E esse ponto aqui é fundamental. A SRT não é uma equipe de suporte qualquer. A gente está falando dos mesmos engenheiros de segurança que protegem a infraestrutura da própria Amazon.com. Ter acesso a esse nível de conhecimento e experiência no meio de uma crise, bom, isso muda completamente o jogo. Ok, a gente já entendeu o quê. Agora vamos ver o como. Como é que o Shield, na prática, identifica e consegue parar um ataque que está acontecendo? A detecção é um processo bem inteligente. O Shield Advanced fica o tempo todo monitorando o tráfego da aplicação para entender o que é um comportamento normal. Ele cria uma linha de base. A partir do momento que o tráfego foge muito desse padrão, um alarme soa. E o mais legal é que com o Advanced dá para conectar isso com as verificações de saúde do Route 53. Ou seja, se a aplicação ficou indisponível ao mesmo tempo que rolou um pico de tráfego, a certeza de que há um ataque aumenta muito, e a resposta é ainda mais rápida. E assim que um ataque é detectado, a mitigação entra em campo com um arsenal de ferramentas. A validação de pacotes funciona como um fiscal, checando se os documentos de cada pacote de dados estão em ordem. As ACLs são como uma lista VIP, barrando fontes já conhecidas como maliciosas. O sistema de pontuação de suspeita coloca o tráfego legítimo na fila rápida e deixa o suspeito para trás. E o proxy TCP/SYN é como um segurança na porta, que faz uma pergunta de confirmação para cada nova conexão antes de deixá-la entrar. Certo. Agora vamos juntar todas essas peças e passar da teoria para a prática. Afinal, como a gente projeta uma aplicação para ser resistente a ataques desde o primeiro dia? Para aplicações web, essa aqui é a arquitetura ideal. O tráfego chega pelo Route 53 e é direcionado para o CloudFront. O CloudFront, que está integrado com o AWS WAF, age como um grande escudo na borda da rede. A grande maioria dos ataques já morre ali, bem longe da infraestrutura principal, como os load balancers e as instâncias EC2. Proteger o Route 53 e a distribuição do CloudFront com o Shield Advanced é o segredo para ter a máxima resiliência possível. Mas e quando a aplicação não é web? Pensa em servidores de games ou dispositivos de IoT. Aí a arquitetura muda um pouquinho. Aqui a estrela do show é o AWS Global Accelerator. Ele cria endereços de IP estáticos na borda da AWS e direciona o tráfego de forma inteligente para o servidor mais saudável, onde quer que ele esteja. Ao proteger o Global Accelerator com o Shield Advanced, essa camada de defesa se estende também para o tráfego TCP e UDP. E assim a gente fecha essa análise. A proteção contra DDoS, no fim das contas, não é só sobre contratar uma ferramenta. É sobre pensar na arquitetura, construir de forma resiliente e ter as defesas certas, tanto as automáticas quanto as avançadas, prontas para agir. A questão que fica é: a sua fortaleza digital está realmente pronta para resistir à inundação? Fica aí a reflexão.